Bom dia, pessoal! Eu espero que hoje você esteja assim com a corda toda para assistir a nossa aula e prestando atenção no nosso conteúdo e não deixe passar nada, pessoal. Então, eu espero que vocês aproveitem bem a nossa aula para aprender e ficar ligado no conteúdo, tá bom? A ciência geográfica, os fundamentos da geografia. E como a gente vai fazer isso? Vamos trabalhar sempre com o processo da desconstrução da palavra. Afinal, geografia, biologia, filosofia, todas elas têm essa construção grega, latina, que vai mostrar exatamente do que se trata determinada ciência, não é não? A geografia vai fazer a mesma coisa. Quando a gente começa a estudar, a gente vê lá o grego geos, que significa terra, e a grafia, escrita, descrição. Geografia, então, seria a descrição da terra? Vamos parar para pensar aqui. Será que se eu colocar e pedir para que vocês descrevam este quadro agora, o que você vai fazer? Eu vou dizer que vai estar o nome do professor Silvestre em vermelho, geografia em verde, fundamentos da geografia em azul. Aqui nós temos uma outra formação com diversas cores aí, mais pro azul, aqui um amarelo e um vermelho. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um retrato falado. Eu estou o quê? Descrevendo o que eu estou vendo. Mas seria muito elementar, seria muito superficial, vamos dizer assim, eu tratar simplesmente a geografia como um retrato falado. Será que é só isso mesmo a geografia? A geografia é muito mais do que isso. Ela vai tratar sempre o quê? A relação entre a humanidade e a natureza. É isso que nós vamos tratar na geografia. É isso que nós vamos falar em todo esse processo. Relacionar o planeta Terra, mas não simplesmente descrever, mas fazer uma análise de todo esse processo em que o homem e a natureza vão modificar o espaço geográfico. É dessa maneira, então, que Pitágoras, Aristóteles, Erastóstenes, por exemplo, já tratavam de geografia lá bem antes aí da nossa era. Só que, obviamente, eles não diziam que isso era geografia, isso era astronomia, isso era matemática, isso era filosofia, isso era ciência política. Não era geografia necessariamente, mas eles já tratavam todo o espaço. Quando, por exemplo, Erastóstenes fez a medição matemática de toda a circunferência da Terra, ele estava tratando com matemática, mas ali já estava tratando de geografia. Quando, por exemplo, Aristóteles já estava fazendo a relação de política, de sociedade, ele já estava mostrando as modificações que a geografia acontece ali, faz em todo esse processo. Estava fazendo geografia. Pitágoras, quando faziam todas as suas medições, fazia cálculos aí de clima, de vento, para poder organizar o seu trabalho na astronomia ou na matemática, ele já estava fazendo geografia. Ele já estava fazendo o quê? Percebendo o espaço geográfico como uma área a ser transformada. Mas, na verdade, antes mesmo dela existir, ele estava estudando isso. A geografia, mesmo como ciência, só começou a aparecer no início do século XX, 1900 e lá vai bolinha. É nessa época que nas escolas francesas e alemãs começa a surgir uma disciplina chamada geografia, a ciência que vai descrever e analisar o espaço geográfico. É ela que vai tratar sempre dessas relações entre o homem e a natureza. Bom, mas afinal, a geografia então é estudar o planeta Terra? É estudar o espaço geográfico. O espaço geográfico, afinal, vamos definir o espaço geográfico? Vamos dizer o que ele significa? Podemos dizer. Afinal, qual é de fato essa definição? Aí é que está um grande problema. Vamos levar em consideração aqui 5 formas de analisar esse espaço geográfico. O que é esse espaço geográfico? Richard Hartshorne, um geógrafo americano muito importante, ele diz que o espaço geográfico ele é uma construção intelectual. O espaço geográfico não existe de fato. O que existe está nas nossas mentes. É tentar transformar aquilo que é concreto, fazer uma concretização de algo que é abstrato. Então ele é uma construção intelectual. Transformar
algo concreto em algo que a gente de fato não existe. Isso era o que Hartshorne falava. Agora, Milton Santos, um geógrafo brasileiro muito importante e respeitado pelo mundo, ele vai dizer que o espaço geográfico ele é palco das relações humanas e das relações naturais. É ela onde vai receber todos os sistemas, as ações e todos os fatores que vão mostrar o espaço, o planeta e todas essas relações e transformações que acontecem ao mesmo tempo. E por isso que Milton Santos, ele sempre vai tratar isso, o espaço geográfico, como um palco, como um espetáculo, como uma arte. É isso que a gente vai tratar no espaço geográfico, partindo de Milton Santos, um geógrafo brasileiro muito respeitado. Quando a gente fala então dos geógrafos humanistas, eles vão entender o espaço geográfico como a morada do homem, biologicamente ou antropologicamente falando. Antropologicamente, Silvestre, o que é isso? Antropos, a palavra antropos do grego homem, antropologicamente. Então, da maneira como o homem vive, da maneira como o homem se relaciona com o espaço, ele é a base de tudo. É isso que os geógrafos humanistas então diziam a respeito da morada do homem. Agora, um grande geógrafo, Vidal de Lablache, francês, conhecido também como pai da geografia, ele já vai tratar de outras maneiras. Ele vai entender já o espaço geográfico como o espaço de construção. Para ele, que tornou o possibilismo geográfico, ele vai entender que a geografia ele vai entender que o espaço geográfico ele já é um lugar onde o homem transformou. Aquilo que o homem deixou de ser natural e passou a ser cultural é o espaço geográfico. É essa a ideia de Lablache, em o espaço do qual o homem acaba sendo o agente transformador. O homem transforma aquele lugar e isso forma o espaço geográfico. Agora, em contraponto, nós temos a escola alemã, Friedrich Hatzel. Friedrich Hatzel ele já vai ter uma ideia contrária. Ele vai entender o determinismo geográfico, em que o homem ele é a construção do meio. O meio vai determinar o homem. E assim, nesse sentido, aquilo que é da natureza, então, é que vai transformar o pensamento, a sociedade. Então, se a gente levar em consideração o espaço geográfico para Friedrich Hatzel, é um espaço vital, é o espaço onde o homem vive, o espaço onde o homem necessita para a sua sobrevivência. É isso que ele vai dizer sobre o espaço geográfico. Mas aí a gente falou sobre humanistas, Hartshorne, Milton Santos, Hatzel, Lablache. Afinal, o que é mesmo espaço geográfico, então? Pois é. Sabia que ninguém chegou até agora no consenso? Isso é ótimo também. Sabe por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha a sua forma de pensar o que é o espaço geográfico. Claro, você não pode levar em consideração outras coisas que fujam desse aparato que você tem já de ciência, aquilo que os grandes pensadores já colocaram como espaço geográfico. Mas você pode construir a sua própria ideia de espaço geográfico partindo da sua própria vivência. Eu, por exemplo, costumo chamar de espaço geográfico o lugar onde eu vivo, onde eu construo, onde eu transformo, onde eu tenho minhas relações, seja ela de trabalho, seja ela de amizade, seja ela de alegria, de tristeza, o espaço geográfico onde eu estou presente transformando. Isso para mim é o espaço geográfico. Pode talvez não ser para outra pessoa que esteja assistindo, mas quem sabe vamos construir juntos essa ideia de espaço geográfico. Só que assim, pessoal, para entendermos esse espaço geográfico, precisamos entender as suas relações. Afinal, vamos destrinchar o espaço geográfico agora nos 4 principais conceitos geográficos partindo do espaço. Ah, são só eles, professor? Não, temos vários outros que a gente vai estudar ao longo de toda essa série. Mas agora vamos entender aqui 4 deles: região, lugar, território e paisagem. Região é parte do espaço geográfico do qual você consegue delimitar e criar um critério para isso. A região sul, a região norte, por que ela é sul, por que ela é norte? Porque alguém criou um critério para determinar aquele espaço geográfico. Ele é parte do espaço, então, delimitado e criado para isso. O lugar é algo mais afetivo. O lugar é parte do espaço geográfico conhecido e familiar. Sabe aquilo que você chama de meu? A minha casa, a minha escola, a minha cidade, a minha quebrada, a minha favela, a minha vila? Isso
é lugar. Isso é aquilo que você tem de intimidade. O espaço geográfico que você mantém constantes relações é o que vamos chamar de lugar. Agora, tome cuidado, porque essa situação de chamar de meu tem que ser o espaço sendo o teu dono. Você é parte daquele espaço. Agora, se o espaço for parte de você, aí nós temos uma apropriação. E quando eu falo de apropriação, eu vou falar de poder, eu vou falar de território. Território é parte do espaço geográfico onde existe essa relação de apropriação. É meu, aquela terra é minha, aquele espaço é meu. Por exemplo, os leões na savana africana têm o domínio do espaço. Aquilo é um território, algo mais poder, algo mais seguro. Ninguém manda mais do que eu. Agora, isso pode acontecer numa relação de um país, pode acontecer numa relação do crime organizado, por exemplo, que domina determinada parte do espaço geográfico para controlar o seu crime. Isso é território, quando um agente se apodera de todo esse processo. E nós temos então a paisagem. Paisagem, pessoal, é tudo aquilo que os olhos conseguem abarcar, tudo aquilo que o olho está vendo em um determinado momento. Então nós vamos ter diversas relações, diversas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Mas ela não é simplesmente o olho. Num segundo plano, podemos entender também tudo aquilo que os outros sentidos acabam captando. O frio no lugar, o vento, o barulho acontecendo, o cheiro da comida que está saindo lá do outro lado, tudo isso também é paisagem e vai ajudar você a construir toda uma linguagem da descrição da Terra. Vocês entenderam? Isso é geografia. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Então, nós vimos nessa aula os fundamentos da geografia, a tal da epistemologia, que é o quê? Que é a forma com que a ciência é descrita, a forma com que, afinal, o que está acontecendo aqui? Isso é o que trata a epistemologia. Falamos da descrição da Terra, que ela é muito mais do que isso, que a geografia, além disso, que ela é essa relação da humanidade na natureza. E que Pitágoras, Aristóteles e todos os outros artistas e pensadores da antiguidade já estudavam mesmo sem saber o que era geografia. Nós vimos também a respeito das conceituações de espaço geográfico e vimos que você pode criar a sua também, quem sabe. E que além do espaço geográfico vão ter conceitos importantes que vão nortear todas as próximas aulas. O conceito da região, o conceito do lugar, do território e da paisagem. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter assistido ela até aqui.